Boa noite, pessoal. Vamos esperar aqui o pessoal chegar, o pessoal entrar. Sejam todos bem-vindos. Que Deus nos abençoe. Ok. Boa noite. Deixa eu consertar aqui. Opa. Isso. Consertei. Boa noite, Ana. Boa noite, Crícia. Boa noite a todos. Vamos fazer uma prece inicial aqui, né? Para os nossos irmãos, para todos os irmãos necessitados. Que esse evangelho dessa noite seja dedicado a todos os irmãos presentes na live, para todos os irmãos encarnados, desencarnados, para os que estão no hospital. Obrigada, querida. Que Deus nos abençoe. Que esse evangelho da minha casa para a sua seja esse lenitivo de paz, de harmonia, de alegria para todos vocês. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus. Vamos pedir perdão a Deus, nosso Pai, pelas nossas atitudes, pelos nossos atos. Vamos pedir a Jesus que nos proteja nesse momento de pandemia, nessa segunda onda que está vindo aí. Vamos pedir paciência para as pessoas que realmente nós estamos passando por um longo período em casa. Vamos pedir a Jesus que nos proteja, que nos dê paciência, que nos dê paz, que nos dê alegria, da forma que a gente puder levar essa vida, enquanto a gente puder. Porque, apesar de tudo, a gente tem que agradecer a Deus por todo esse momento que a gente passa. Vamos também convidar os nossos orientadores espirituais, os mensageiros de luz, esses protetores que nos assistem, nos acompanham e que deixam em nosso coração o incentivo na prática do bem. Vamos pedir também para que os espíritos amigos, espíritos de luz, aqui da nossa equipe, visite todos vocês que estão assistindo esse evangelho nessa noite, para levar alegria, paz, harmonia, felicidade para todos vocês do outro lado. Que todos aqueles irmãos que depositaram suas solicitações lá no nosso grupo, que todos eles sejam trazidos para assistir o evangelho. E dessa maneira, eles vão sendo preparados para trazer recados, para trazer cartas, para dar as informações necessárias, né? Para que use a nossa sintonia, para que se permita, para que ele reconheça, né? Essa prática do bem, do amor ao próximo e desse crescimento evolutivo nos dois mundos. Aquilo que nós viemos fazer aqui, o nosso progresso, para tudo. Então vamos dedicar esse evangelho, essa prática do evangelho no lar, para todos vocês que estão do outro lado, encarnado e desencarnado. Bom dia, boa noite a todos. Todos vocês que estão me dando boa noite, depois eu vou cumprimentar vocês. Já, já. Então vamos fazer a prece hoje para iniciar o nosso trabalho. Vai ser a prece do Dr. Bezerra de Menezes. Boa noite, Ani, boa noite, Kátia, Laudicléia. Boa noite para todos vocês, tá, gente? Nós te rogamos, Pai, de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quantos apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos adivosas em socorro daqueles que te reconhecem o dispenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor,
Derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Amém. Hoje nós começamos com a oração do Dr. Bezerra de Menezes, dedicando essa oração e esse evangelho para todos os irmãos que se encontram doentes, enfermos nas casas espíritas, os irmãos necessitados desencarnados que estão lá fazendo o tratamento, para os encarnados que estão nos hospitais, para aqueles que já saíram, já deixaram, né, as UTIs, os hospitais e que estão se recuperando em casa. E para aqueles também que estão passando esses momentos de isolamento em casa, que eles estejam todos em paz, recebendo essa vibração de amor e essa luz que é o nosso evangelho às segundas e quintas-feiras. Nós dedicamos esse evangelho às famílias que estão passando por dificuldades, aquelas que de alguma maneira ficaram sem renda, que estão passando por momentos difíceis, né? Que Deus abençoa, proteja todos eles e que eles encontrem uma saída, um caminho, uma janela, né? Uma janela de luz para que eles possam seguir adiante. E hoje a nossa reflexão da noite sobre o Evangelho segundo o Espiritismo é sobre o capítulo 15, Fora da caridade não há salvação. Esse tema eu gosto muito, né, dessa lição de hoje. Fora da caridade não há salvação. Por quê? Vamos fazer a caridade, mesmo que você não tenha a intenção de que essa caridade seja na intenção de receber, né, nessa recompensa, com essa expectativa. Faça caridade, que Deus sabe, Ele conhece o seu coração. Você não precisa estar falando para as pessoas que você está fazendo a caridade para que as pessoas enalteçam. Porque, na verdade, você é um instrumento, né? E como sendo um instrumento, a qualquer momento, a depender da sua conduta moral aqui na Terra, a própria espiritualidade de luz, a espiritualidade superior, ela se afasta de você. Então, faça a sua caridade com amor, com alegria, com boa vontade, que você vai receber aquilo que você está precisando, as benesses que você recebe todos os dias na sua casa, com a saúde do seu filho, com o alimento que nada lhe falta, né? Então, tudo isso são as benesses que você recebe, substituindo tudo isso que você está fazendo pelo próximo, sendo que você não está fazendo para que receba esta recompensa. Mas ela chegará até você, que você será o maior beneficiado, ok? Então, vamos lá na leitura. É uma reflexão do apóstolo Paulo, né? Isso aconteceu em Paris, 1860. Quando ele diz no item 10, fora da caridade não há salvação. É a última leitura do capítulo. Meus filhos, fora da caridade não há salvação. É o ensinamento moral que contém a destinação dos homens, tanto na terra quanto no céu. Olha isso. Então, tanto do lado de cá como do lado de lá. Aqui na Terra você faz essa caridade, como eu expliquei agora, sem expectativa, sem criar esse enaltecimento, essa gratidão por isso. Não. E quando você chega do outro lado, se você foi um bom instrumento aqui na Terra, se você fez o bem, se você fez a caridade, você vai se transformar num irmão amigo, a incentivar um outro que está começando na caminhada espírita para incentivá-lo à prática da caridade, como ele fez aqui na Terra. É isso que acontece. E aqui ele diz, na Terra, porque à sombra dessa bandeira viverão em paz. No céu, porque aqueles que a tiveram praticado encontrarão graça diante do Senhor. Isso que eu acabei de falar com vocês. Este símbolo é a luz celeste, é a coluna luminosa que guia o homem no deserto da vida, para conduzi-lo à terra da promissão. E brilha no céu como a auréola santa na fronte dos eleitos. E na terra está gravado no coração daqueles a quem Jesus dirá, passai à direita, vós os abençoados do meu Pai. Vós os reconhecereis pelo perfume de caridade que espalham ao seu redor.
Aqui ele está falando com uma pessoa que faz a caridade, que expressa esse amor ao próximo explicitamente, assim, com muito amor, com muita garra, com a solidariedade. Ele diz, ela traz dentro de si o perfume da caridade. Às vezes você encontra com uma pessoa que essa pessoa gosta tanto de fazer a caridade ao outro, é tão servidor, mesmo que ele não tenha religião, mas ele é uma pessoa que gosta de acolher o outro, ele gosta de abraçar, gosta de fazer o bem, mesmo sem fazer parte de qualquer grupo espírita ou de qualquer grupo espiritualista. E às vezes, quando você encontra aquela pessoa, você diz, nossa, mas como este homem é bom. Como essa pessoa, ela transmite paz, ela transmite alegria quando a gente aproxima dela. Então, gente, é isso. Às vezes você não precisa nem estar servindo numa igreja, num templo, mas você está fazendo a sua parte, entendeu? E aqui ele continua. O homem nunca se desencaminhará quando ele está servindo Deus, quando ele está no caminho certo. Mesmo que ele sinta os problemas do dia a dia, a falta de muitas vezes, assim, de vontade de fazer certas coisas, mas de repente chega aquela motivação para que ele saia daquele momento que ele muitas vezes pensou que não ia dar certo e que eram tantos obstáculos, mas ele conseguiu ultrapassar aquilo para chegar adiante, né? Deixai que a caridade governe todas as vossas ações, e vossa consciência responderá. Ela não somente evitará a vós de fazer o mal, mas de levar-vos a fazer o bem. Porque não basta uma virtude passiva, é preciso uma virtude ativa. E essas virtudes que nos levam aos pés do Cristo, aos braços de Deus, são as virtudes que nós exercitamos na terra para servi-lo, né? Como a caridade, o amor ao próximo, a tolerância, a paciência. E quando a paciência nos chama a atenção, que diz que a dor é uma bênção, aí você vai refletir, poxa vida, aqui no Evangelho está muito claro quando a paciência diz que a dor é uma bênção. Às vezes você está sentindo uma dor, Deus envia, às vezes, uma dor na perna, uma dor de cabeça, uma dor nos braços, uma dor no corpo, para você observar o que aquela dor quer lhe ensinar. Porque ela nos ensina qual o motivo. Por que eu estou assim? Né? Então, às vezes a gente não para refletir. E o primeiro momento que a gente sente uma dor, uma perturbação, qualquer indisposição, você logo se pergunta, Deus, por que eu? Por que eu estou assim? Se eu te ajudo tanto, ajudo as pessoas necessitadas, e por que está acontecendo isso comigo? Mas olha, você esqueceu de refletir dentro do seu coração algo que aquilo precisa lhe ensinar, entendeu? E aqui ele continua. Para fazer o bem é preciso sempre a ação da vontade. Olha, sem boa vontade, gente, às vezes até você faz a caridade no sinal de trânsito, quando você oferece, quando você doa ali uma moeda para aquele irmão necessitado. Ou quando você sai de um supermercado, que aquele irmãozinho tá ali, faminto, pedindo um lanche. Aí você tira do meio das suas compras e doa para ele. De repente, você fez aquele gesto porque você ficou com vergonha de algumas pessoas que te viu saindo do mercado. Poxa, você tinha tanto. E às vezes você até mesmo por um gesto de bondade ali para com aquele ser, mas não para com seu coração. Mas ainda assim você fez a caridade. É o que ele fala aqui. Frequentemente, o não fazer nada ou qualquer que seja a indiferença. Então, mesmo que você seja esse irmão dessa maneira, faça caridade. Meus amigos, agradecer a Deus que vos permitiu desfrutar da luz do Espiritismo. Não é porque só os que a possuem podem salvar-se, mas porque ao vos ajudar a compreender melhor os ensinamentos do Cristo, ele faz de vós melhores cristãos. Aquilo que eu falei, você pode ser um espiritualista, estudando a Bíblia e colocando em prática os ensinamentos do Cristo. Você pode falar com qualquer pessoa, divulgar essa caridade do Cristo, porque na verdade quando você vai lá nas entrelinhas, né, da Bíblia, tem aqui os versículos que foi tirado de lá, dessa reflexão
do apóstolo Paulo, né? Que sem amor ele nada seria. Isso vem lá das suas epístolas, né? Então ele faz essa reflexão aqui da maneira que as pessoas tenham mais acesso de compreensão, né? Porque às vezes você lê a Bíblia e você não entende muito. E aqui no Evangelho já está bem mastigadinho. E com esse nosso Evangelho, com essa reflexão do cotidiano, você aprende um pouco mais, porque eu estou aprendendo com vocês, né? Eu dou graças a Deus fazer esse Evangelho aqui na rede, ao vivo, porque na medida que eu vou me exercitando, eu vou aprendendo com vocês, né? E aqui ele continua. O que os vossos irmãos, ao vos observar, possam dizer que o verdadeiro espírito e verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa. Pois todos aqueles que a praticam a caridade são discípulos de Jesus, qualquer que seja o culto a que pertença. E nós vamos lembrar que o apóstolo Paulo, né, quem lê o livro Paulo e Estevão, vai recordar da história do apóstolo Paulo. Quem não se lembra de quando ele era doutor da lei, como Saulo, que ele queria a qualquer custo, né? Aí em busca daquele velhinho, atrás daquele velhinho, que foi quem te ajudou, que foi o irmão Ananias, o enviado do Cristo. E ele queria a qualquer custo retirar a sua vida. Porque ele era o doutor da lei, ele mandava em todo mundo. Mas no meio do caminho, ele não deu conta, porque a luz de Jesus foi tão forte que a derrubou no chão. Ele caiu no chão diante do seu cavalo. E o que aconteceu? O que Paulo falou? Paulo, nada. E o que Jesus diz? Paulo, por que me persegues? E é isso, gente. Quando você começa a fazer o bem, a praticar a caridade, não pense que você não é assediada pelas pessoas que não desejam o seu bem, pelas pessoas que não querem que você permaneça fazendo a caridade. Os obstáculos, as dificuldades, a inveja, o ciúme, o orgulho, tudo isso vem interferir na sua vida. Mas o que você faz? Você ignora tudo isso e segue em frente servindo Jesus, porque você será o maior beneficiado. Porque Jesus é este Espírito puro que veio ao mundo para honrar, glorificar tudo que ele assumiu com Deus, nosso Pai, para salvar a humanidade. Por quê? Deus é o Pai da humanidade e ele sabe tudo sobre o seu coração. Não adianta você falar que você é bonzinho, que você faz a caridade, mas que você quer fazer a caridade e no dia seguinte você está lá nas redes sociais com aquela criancinha doando um presente. Ah, não, foi eu que doei e eu quero ser enaltecido. Não é assim. Se você não confia em pedir as pessoas para participar de uma campanha solidária, não é possível que aquela pessoa vai pensar que você vai vender isso. Deus está vendo tudo isso. E se você falhar, Deus vai mostrar às pessoas a observar suas falhas. Porque foi isso que aconteceu com Paulo de Tarso. E no momento que ele, o convertido de Damasco, aceita a proposta do Cristo, ele passa 3 anos no deserto refletindo como fazer, como lidar. E aquele que ele mandou linchar até a morte, Estevão, foi quem agradeceu a Deus e foi estar do teu lado, ao lado de Paulo, ditando os pergaminhos com as reflexões do Mestre Jesus. Ainda assim, ele foi muito egoísta, porque ele namorava. Ele era apaixonado por Abigail. E num determinado momento, ele convida ela a assistir à morte do irmão. E naquele momento em que ela vai visitar o irmão, lá naquele evento onde ele seria apedrejado, ela reconhece que era o seu irmão. E na hora que ele estava nos derradeiros momentos, ele diz: minha irmã.
Ajude esse irmão, porque eu virei ajudá-lo. Faça o bem que você puder. O que ele é seu? O que você faz aqui? Ele é meu noivo. Então continue fazendo o bem. Hoje, nós encontramos muita dificuldade para fazer a caridade. Porque muitas pessoas, às vezes, por um deslize, por desconhecer o nosso esforço diário, julgam o seu trabalho, assim como fez com Paulo de Tarso. Quando ele ia para o deserto, quando ele passava naqueles lugares mais difíceis, ele começava a pregar em nome de Deus, em nome de Jesus. Tinha aqueles que não aceitavam. E ele tinha que anoitecer e não amanhecer. Porque ele era o divulgador do Mestre Jesus. E nós estamos aqui hoje para refletir. Quando ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o seu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E foi o que ele fez. Amar Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isso ele carregou até os últimos minutos da sua vida na terra. E aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, se eu não amo a Deus, a minha pessoa, eu não posso amar o próximo. Porque se eu não faço a caridade verdadeira com amor, sem expectativa e com desinteresse, não é uma caridade verdadeira. Quantas pessoas me mandam mensagem e dizem assim: Nancy, me coloca na fila para receber uma carta. Não é assim que funciona. A carta, quem vai solicitar a carta é o seu coração saudoso. Sabe, o seu coração saudoso de familiar, que ora pelo seu ente querido que está do outro lado e que continua vivo, e que você do lado de cá na terra, você continua vibrando amor, luz, um bom lugar, que ele continue evoluindo, que ele continue melhorando, e quando ele tiver a oportunidade, ele busque a sintonia de um médium que trabalhe com cartas consoladoras, um instrumento a serviço da caridade, para enviar notícias para vocês. É isso que vocês têm que fazer. Porque eu sou um instrumento e o telefone toca de lá para cá. Mas quando você coloca a sua solicitação lá no nosso grupo, quando você coloca aquela solicitaçãozinha lá, que você acha que nunca vai receber essa mensagem, não é só colocar aquela solicitação. Além da solicitação, você vai vibrar amor, luz, paz, alegria, progresso, evolução para o seu ente querido do outro lado. Porque tudo isso envolve esse amor que ele vai receber e ele vai procurar uma casa espírita, um ambiente como esse que nós estamos falando agora, porque os nossos orientadores estão aqui presentes. E ele diz: toda a lei e os profetas se encontram contidos nesses dois mandamentos. Isso está em Mateus, no capítulo 22, versículo de 34 a 40. E quando você lê esses versículos lá, você vai compreender por que Deus, acima de tudo e de todos, você precisa fazer essa caridade da forma que eu estou falando, com amor, com humildade, com desinteresse. Caridade e humildade, eis, portanto, o único caminho da salvação. Egoísmo e orgulho é o caminho da perdição. Porque se você é orgulhoso, eu preciso, Nancy, fazer essa caridade, mas preciso que alimente o meu ego para me deixar, sabe, assim, inflamado. Né? Eu começo a inchar, né? Inflar, como diz aquela história, né? Como uma boia que você infla e vai nadar no rio, né? Não é assim. Você precisa buscar dentro do seu coração, lá no fundo, essa boa vontade para servir Jesus. Quando ele diz aqui:
Não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar o próximo, nem amar o próximo sem amar a Deus. Aquilo que eu acabei de falar agora há pouco para vocês. São palavras do Evangelho. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade, para com o próximo, todos os deveres dos homens resumem neste ensinamento moral. Fora da caridade não há salvação. E essa caridade, por menor que seja, até uma oração que você faz em casa todos os dias e traga na sua mente um hospital que você visitou e comece a orar por aqueles pacientes que lá estão se tratando de qualquer tipo de enfermidade. Ali eles vão estar contrito a Deus, recebendo essa vibração. E a equipe espiritual que te assiste, porque você tem um mentor, e esse mentor espiritual, no momento que você dorme, ele te leva para as colônias para trabalhar com as equipes espirituais. E essa equipe ouve a sua prece e leva aquela equipe lá para o hospital para ir ajudando aquelas pessoas. Lembra daquela irmã que era servidora lá no filme Nosso Lar, que ela orava para o doutor André Luiz, na época, né? Que chegava aquelas senhorinhas por último. E ele chegava e falava com ela, assim, com rispidez. Mas você não sabe que eu já terminei o meu horário, o meu expediente? E ela dizia, doutor André, mas eles estão precisando. E ele voltava e atendia. E quando ele chega no mundo espiritual, ele visualiza ela lá, né? Na beira daquele lago. E aí ela conta para ele. E ele fica sabendo que parte das suas benesses foi das orações enviadas por ela. Então, gente, você não perde nada. Você só ganha em orar pelo seu semelhante. Pelo irmão necessitado, pelo irmão aflito, pelos irmãos que não nos são afeiçoados, pelos irmãos que não desejam o nosso bem, e eles têm todo o direito disso, porque nós estamos na terra. Nós somos espíritos imperfeitos, somos espíritos em evolução, estamos na mesma balança, cada um de nós estamos passando pela mesma experiência na Terra, porque falhamos um dia. E nós recebemos a bênção da reencarnação para levar adiante esse nosso propósito de evoluir, melhorar, e quando chegar do outro lado, melhor do que aqui chegamos. Lá do outro lado nós vamos entender e logo, logo nós vamos estar retornando à pátria terrena, ao planeta Terra, na condição de espírito benfeitor para ajudar um irmão em aflição por meio da sintonia de um irmão amigo. São tantos irmãos que a gente conhece do outro lado, que já partiram, que você conheceu, e que ele vem no nosso encontro, nos nossos encontros, contar a sua história de superação, de fé, de dificuldade, de experiência. Ele conta tudo isso. E aqui ele conta, a máxima fora da caridade não há salvação, consagra o princípio da igualdade perante Deus, da liberdade de consciência. Porque tudo que nós fazemos aqui na Terra, ou no mundo espiritual, fica gravado em nossa consciência. E quando você tem acesso, recobra assim a sua consciência com lucidez, você vai observar os pontos que você não deveria ter interferido e que você interferiu. Aquilo que você deveria ter feito e não fez, e o que você fez que não deveria ter feito. É isso que sua consciência guarda tudo. E aqui ele continua. Mais à frente ele diz o seguinte, que tudo isso, toda a moral de Jesus, resume na caridade e na humildade, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Quando a gente é orgulhoso, vaidoso, egoísta, você pode até fazer a caridade, né? Mas você quer recompensa. Em todos os seus ensinamentos, ele aponta essas duas virtudes, caridade e humildade, como sendo as que conduzem à eterna felicidade. E às vezes a gente diz o seguinte, Nancy, e como é que eu vou experimentar esta felicidade? E eu vou contar uma historinha para vocês. Essa tal felicidade que a gente está em busca, que a gente não encontra, que parece que aqui na Terra não existe, né? O nosso orientador espiritual, Jerônimo Mendonça, quando lhe foi procurado,
por uma repórter, certa feita, lá em Tuiutaba, Minas Gerais. Ele diz o seguinte: Jerônimo, o que é felicidade para você? Que passa tanto, que já tem tantos anos aqui deitado nessa cama, tetraplégico, cego, e ainda trabalhando a serviço do bem, servindo os irmãos como orientador espiritual. Aí ele falou o seguinte: ô minha filha, para quem passou e quem já está nessa cama, deitado há tantos anos, o meu desejo era poder virar de lado. Olha o minúsculo desejo dele. Virar de lado, porque ele não conseguia virar de lado. Ele vivia deitado numa cama, era bem magrinho, vivia de óculos escuros, porque os olhos dele foi extraído, porque ele tinha um problema seríssimo nos olhos, nas vistas, e ele ficou cego e esquentava demais e teve que extrair os olhos. Então, hoje, nós estamos aqui na nossa casa, na nossa zona de conforto, nada nos falta, nós trabalhamos, servimos a Jesus, mas da nossa maneira. E quando somos chamados, tocados por Jesus para uma tarefa, a gente vai escolher o melhor momento. E quando as coisas ficam difíceis, nós ficamos aqui dentro de nós com tantas perguntas para Deus. Por que isso? Por que aquilo? Deus, por que isso está acontecendo comigo? Isso é castigo de Deus. Não é, gente. Não é, não. É porque em outras existências você pode ter falhado também. Nessa, ele lhe proporcionou tudo de bom e de melhor. Mas chegou um determinado momento que ele tocou seu coração para servir aos irmãos necessitados, para que você evoluísse aqui também no planeta Terra. Mas você não aceitou isso e deixou para mais na frente. Nossa, não é isso que eu quero não, esse negócio de ficar fazendo caridade, esse negócio de estar indo em casa espírita, nada, nos fins de semana eu tenho minhas festas, eu tenho minha vida social. Claro, nós temos a nossa vida social, nós temos a família, temos o nosso trabalho, mas a caridade você não faz todos os dias, não. Às vezes, se você trabalha numa casa espírita, você vai lá uma vez por semana, ainda assim é caridade. E aqui ele diz: a fé, a esperança e a caridade, entre elas, a mais excelente é a caridade. Isso foi o apóstolo Paulo que falou. Lembra da carta que ele fez, endereçou a sua terra natal, os Coríntios? Ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, sem amor, eu nada seria. Então, essa lei divina maior, que foi aquela que o Cristo veio nos ensinar a amar, a perdoar, a aceitar, a tolerar, a viver cada minuto nessa terra com alegria, mesmo enfrentando dificuldades. Um espírito amigo nos fala que, mesmo passando por dificuldades, se pisarmos no chão descalço, nós vamos encontrar pedras pontiagudas, espinhos, mesmo machucando os nossos pés. No dia seguinte, nós não sentiremos absolutamente nada, porque os nossos benfeitores, durante a noite, vão tratar dos nossos pés. Se lembrarmos de Francisco de Assis, lembra quando ele diz que o perdão das ofensas, na sua prece maravilhosa: Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. E nas cartas consoladoras escritas nesse domingo do abacateiro, os espíritos que tiveram a permissão de escrever para seus familiares que estavam presentes, parecia uma certa unanimidade. Vieram pedir às famílias paz,
esperança, motivação, fé, harmonia. Porque todos nós estamos sofrendo com esse momento de distanciamento social. Porque nós não podemos abraçar as pessoas. Mas você lembra que tem pessoas que você abraçava e quando você abraçava para sentir as batidas do seu coração, ele se afastava? Lembra daquela pessoa que você, ao estender a sua mão, você ficava com a mão estendida e a pessoa não estendia a mão porque não queria tocar em suas mãos? Tudo isso hoje está fazendo falta. Mas está fazendo falta justamente por isso. Pelo orgulho, pela vaidade. Por isso, meus irmãos, que nós não estávamos preparados. Imagina, todo o planeta hoje sofre com a pandemia do Covid-19 e nenhum de nós estávamos preparados para passar por isso. Da mesma maneira é que nós não estamos preparados para partir do planeta Terra para o planeta dos espíritos, para o mundo dos espíritos. Nós não temos tempo de arrumar uma mala. Nós podemos até arrumar as malas para fazer uma viagem de férias. E talvez ao amanhecer não estejamos vivos. E naquele momento, outra pessoa pode desfazer sua mala, retirar a roupa mais bonita que você separou para levá-lo, para que você possa vestir para os seus momentos derradeiros. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine e que Deus nos proteja. E quando o apóstolo Paulo diz, como podemos colocar a caridade em prática? Olha o primeiro passo, é o desejo de ser melhor em pensamento, em sentimentos e atitudes. Essa é uma das maneiras mais importantes. Pensamentos, pensando em Deus, pensamentos elevados, pensamentos bons, pensamentos de alegria, pensamentos de motivação, de fé e de esperança, sentimentos bons. Eu acredito que vai dar tudo certo. Atitude. Se eu não tenho um automóvel para me locomover da minha casa, eu vou de ônibus, eu vou de trem. Eu peço carona para alguém. Eu não preciso ter vergonha de pedir carona, mesmo que eu leve um não. Porque eu já passei por essa experiência. Entendeu, gente? Eu viajava quilômetros de carro, de ônibus, pedindo favor. Mas eu fui fazer a caridade. Até a hora que Deus disse, chegou a hora de você ter o seu. Ainda assim, eu continuo da mesma maneira. Devemos fazer aos outros todo o bem que desejamos para nós. Se eu desejo o bem para mim, eu desejo o bem para o outro. Faça o bem. Principalmente para aquelas pessoas que você acha que não gosta de você. Porque, na verdade, a empatia não acontece com todas as pessoas. Mas a antipatia, ela acontece bem mais rápido com o outro. Às vezes você se depara com uma pessoa e diz, nossa, eu gostei tanto dessa pessoa. Parece que, assim, tipo, amor à primeira vista, sabe? A pessoa foi tão delicada, respondeu minhas mensagens. E eu quero até falar também para os seguidores que eu sempre respondo. Mesmo que eu esteja ocupada, que eu vejo que chegou uma mensagem de uma pessoa, eu respondo. Esse gesto, gente, se não fosse para responder as mensagens, eu não estaria aqui na rede social. Como é que você vai para as redes sociais e você não responde as mensagens dos seguidores?
Como assim, Nancy? No momento que você abre a janela do mundo para dentro do seu coração, você precisa atender também os seus seguidores, responder as perguntas, ser gentil, amoroso. Tudo isso faz parte. É a caridade que impulsiona o amor em potência na alma humana. É a ação da bondade no mundo. Graças a Deus, durante a pandemia nós temos visto, assistido nas redes sociais, na televisão, no YouTube, tudo quanto é rede social, a quantidade de pessoas que estão se envolvendo com esta solidariedade, na arrecadação de donativos, de roupa, de sapato, de brinquedo, de tudo. Que maravilha! Tomara que continue no ano que vem. Toda a vida eu fiz campanha. Mas eu fazia campanha, meus irmãos, de uma forma diferente. Às vezes um amigo, um outro juntava aqui, a gente comprava brinquedo e ia levar nas casas que precisava. Mas hoje eu estou aqui nas redes sociais com vocês. E vocês têm boa vontade e se oferecem para nos ajudar. E olha que campanha maravilhosa essa do Natal Solidário, que vai terminar no dia 13. Amanhã eu vou estar postando aí, lá na Viva Vida de Kardec, né? Lá junto com o Caio, que é o presidente da ONG, lá da instituição, vou lá entregar o carro lotado de presentes que vocês nos ajudaram. Eu agradeço muito. Foi maravilhoso, né? A caridade é paciente. Ensina ao apóstolo a nos lembrar que a bondade de compreender o ritmo de cada um é grande dádiva que podemos fazer para com quantos façam parte da nossa vida. Gente, a caridade, ela é paciente. Não adianta você se precipitar para ajudar alguém se você não tem condições. A caridade, ela não é invejosa. Mas eu gostaria que fosse. Que todos invejassem as pessoas que façam a caridade verdadeira, para que essa corrente do bem aumentasse a cada dia. A caridade é benigna. Continua Paulo, lecionando que a bondade é a própria alma da caridade, que se movimenta impulsionada pela grandiosidade da alma sem que se dê conta dessa grandeza. Então, no momento que você começa a fazer essa caridade, a grandeza de Deus é tão grande, é infinita, que ela arrebanha multidões para ajudar você a levar adiante esse projeto. A caridade não é invejosa. Poderíamos imaginar o amor sentindo inveja, uma vez que o amor é tudo, alcança e constrói. Porque só o amor constrói tudo aquilo que encontra hoje em pedacinho. Vamos comparar a um cristal. Quando um cristal cai no chão, ninguém consegue juntar os pedacinhos, porque ele despedaça. Entendeu? Aí ele diz, sabemos todos que não somos a perfeição. Porque muitas pessoas querem uma perfeição que não existe aqui na Terra. Sabemos que estamos nessa Terra para aprendizagem. E assim como alunos nas escolas, possuímos, além dos pontos falhos, virtudes a serem adquiridas, como o amor. Tem gente que diz, eu amo fulano, mas eu não aguento mais perto de mim. Isso não é amor, não. Entendeu? Sabe aquela história? Ainda não encontramos a fórmula do amor. Vamos atrás dessa fórmula, né? O artista lá um dia cantou, encantou a gente com esse amor, mas quem sabe um dia a gente chega lá, né? É a pobreza, e a pobreza não é falha, mas antes prova que nos submetemos para teste de nosso aprendizado ou para dobrar nosso orgulho. Lembra? Que numa família, às vezes, tem aquele filho
que evoluiu, que estudou, que melhorou, que tem um bom emprego, mas tem aquele outro que não quis nada na vida, não quis estudar, teve as oportunidades, e o irmão que tem alguma coisa na vida, né, tem que sustentar. E aí começam os conflitos. Às vezes aquele outro teve numa outra existência, e nessa ele está passando por essa prova da pobreza, né? Essa prova que ele não teve condições, mas Deus colocou ele numa família onde nada lhe faltasse, mas que ele ia ser ajudado pelas pessoas, porque ninguém fica sem ser ajudado, gente. Todos nós, Deus é misericordioso. Você pode falhar quantas vezes forem necessárias. Você vai ao mundo espiritual e retorna quantas vezes necessário for para corrigir os erros. Olha quanta bondade de Deus para conosco. E aqui ele continua. E tudo o que encontramos aqui deixaremos ao partir. Você não carrega nada. Mas enquanto estiver na terra, nós temos que trabalhar, temos que ter bens materiais, nós precisamos sobreviver. Tudo que a gente precisa de adquirir, precisa de pagar, tem que ter dinheiro no bolso, senão você não consegue. E nós temos que trabalhar assim. Como tudo aqui é conquista do espírito, nada será transferível por herança. Lembra do filme Nosso Lar, que as pessoas lá, quando adquirem a casinha lá, né? Ela não é vendida. Ela é adquirida com os bônus horas, com aquilo que você trabalhou, com o que você serviu, com a caridade que você fez. E quando você parte para reencarnar, a casa fica lá para os familiares que vão chegando, viu? Tá lembrado lá do filme Nosso Lar? Quem não assistiu, assista, tá, gente? Assiste também lá As Mães do Chico. Se já assistiu, assiste novamente, tá? E quem assistir lá a história do abacateiro é aquilo que a gente está fazendo aqui em Brasília. Porém, ainda não estamos na nossa sede, que um dia a gente vai conseguir. Tudo que a gente receber no abacateiro será doado lá mesmo. Por enquanto, a gente vai juntando e entregando para as instituições que fazem o trabalho de caridade. Tu dai de graça o que de graça recebeste, tá bom? Caridade e humildade, o único caminho para a alegria e felicidade. Aqui ele diz, é o único caminho para essa felicidade permanente. Não adianta. Egoísmo e orgulho, o caminho curto para a dor e o sofrimento. A pessoa orgulhosa passa fome, mas diz que tem comida em casa, né? A pessoa sem carro diz que vai lá na outra rua porque o carro está estacionado e pega o ônibus. Certo? É isso. Qual a verdade? Eu vou finalizar essa nossa reflexão com essa pergunta do Livro dos Espíritos. É uma pergunta que vocês devem colocar aí na sua agenda. Tem muita gente que não tem mais agenda de papel, mas eu recomendo. Sabe por quê? Porque o que você vai escrevendo, uma semana depois você vai reler o que você escreveu. Aí você vai dizer, nossa, eu melhorei. Eu escrevi um poema, às vezes escrevi uma mensagem, e você vai sentindo a diferença que você vai melhorando. Aqui ele diz, pergunta de Kardec para os espíritos, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? É a questão de número 883 do Livro dos Espíritos. Olha a resposta dos Espíritos. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Viu aí? É bem forte, mas é maravilhoso para a gente fechar este bloco sobre a caridade. Sobre essa caridade, que fora da caridade não há salvação. E é isso que a gente está fazendo hoje aqui. Essa caridade para com vocês, desse evangelho no lar. Esse evangelho que é tão importante, que eu vou mais uma vez falar sobre ele aqui. Qual é a importância da implantação do evangelho no lar? A prática do evangelho no lar tem a finalidade de unir as criaturas, proporcionando uma convivência de paz e tranquilidade.
higienizar o lar com nossos pensamentos e sentimentos elevados, permitindo manifestar o auxílio dos mensageiros do bem. Quando você abre a sua casa para receber Jesus, ele envia os seus benfeitores, os espíritos amigos, os espíritos de luz, para fazer uma asepsia na sua casa. Ele vai limpar e substituir pelas vibrações positivas, pelas vibrações de amor, de paz e harmonia. Proporcionar no lar e fora dele o fortalecimento necessário para enfrentar dificuldades materiais e espirituais, mantendo ativos os princípios da oração e da vigilância. Elevar o padrão vibratório das famílias, a fim de que possam contribuir para a construção de um mundo melhor. Sugestões: escolher pelo menos um dia da semana e horário para reunião com a família ou sozinho, encarnado. Porque desencarnado vão ter muitos, tá? A pontualidade e a assiduidade são importantes. Não adianta você fazer na segunda-feira às 20 horas e na próxima semana, na segunda-feira, às 18. Não. Segunda-feira, às 20 horas. Ou muda de dia e de horário. Mas que seja avisado aos benfeitores que você vai ter que mudar, que você está fazendo o evangelho, está começando essa prática do evangelho, mas você está observando qual o dia melhor. Entendeu? Mas desde que você sedimente aquilo tudo no dia certo, ok? Providenciar uma jarra de água para a fluidificação. Caso você não tenha uma jarra, olha, uma taça de água, certo? É isso que você tem que fazer, porque os espíritos amigos vão depositar aqui os fluidos que você precisa para você tomar quando finalizar o evangelho. Você vai começar o evangelho com uma prece do seu coração. Nancy, eu não sei fazer uma prece, eu aprendi a fazer só o Pai Nosso, Ave Maria, Santa Maria e tal. Não tem problema. Mas eu vou te dar uma dica. Sabe, naquela hora, esses dias eu estava falando numa casa de família que eu fui implantar o evangelho itinerante. E aí as pessoas dizem, nossa, Nancy, eu tenho dificuldade de fazer uma prece assim, que vem do meu coração. Aí eu dei um exemplo. Sabe aquele exemplo de quando você namora, ou que você vai receber um pedido de casamento, você tem tanta coragem para falar tanta palavra bonita para a pessoa? Lembrou? Você pode fazer isso com Deus. Deus misericordioso, neste momento eu venho implantar o evangelho no lar. Peço paz, alegria, harmonia e felicidade para minha família. É uma prece que vem do seu coração. E você vai começando. Seu mentor espiritual se aproxima de você e vai lhe intuindo a você falar essas palavras bonitas que você diz que não sabe. E de repente você já vai estar aí, ó, desinibida, né? E conversando com Deus e com os espíritos amigos que estiver ao redor assistindo ao evangelho. E ele continua. Lê um trecho do evangelho segundo o espiritismo. Escolha aí, ou se você quiser começar do início, ali do começo do evangelho, né? Lá no prefácio, quando ele fala das luzes do céu, da beleza do luar, dos espíritos amigos que veio trazer essa beleza, né? É bem assim a prece. Lá do prefácio. E aí você leu. Depois você para ali naquele parágrafo, você lê até o tanto que você quiser. Não precisa ler o capítulo inteiro, só um itemzinho ali, tira 2, 3 parágrafos, leia. E aí você pede para que as pessoas que estejam ao redor façam um comentário breve sobre a leitura, o que acharam, né? O que aconteceu naquele momento da leitura, o que eles sentiram, qual foi a experiência vivenciada por vocês ali em família, né? Então todo mundo tem algo a contribuir. Vibrar pela paz no mundo, pelos familiares e amigos. Oferecer para as pessoas necessitadas, para os doentes, para os aflitos, para os que desencarnaram, para os que chegaram à pátria espiritual naquele dia. Ofereça seu evangelho para todos eles. E convide-as para que esteja com você, para assistir.
porque a equipe espiritual está protegendo o seu lar. Aí ele continua. Mais tarde, né? Terminou tudo, todo mundo falou, faça uma prece de encerramento, vibrando amor, paz pelo mundo, paz pela sua família, harmonia para o seu lar. E agradece a espiritualidade superior, os espíritos amigos, para que leve esses irmãos todos para o seu devido lugar e que na próxima semana eles voltem novamente no mesmo horário para esta escola. Porque, na verdade, vocês vão aprender juntos. E ele continua. Terminou? Então vamos todos brindar com a nossa água fluidificada. Ali você implantou o seu evangelho, o seu farol de luz na sua casa. Que Deus nos abençoe e que os espíritos de luz continuem nos intuindo. Vamos lá aos nossos recadinhos de hoje. Nós fizemos esse relato hoje desse evangelho, né? Porque o evangelho, gente, ele é o farol de luz na nossa casa. É o pilar onde nós convidamos os benfeitores para nos ajudar nos momentos que a gente está assim, triste, desesperançosos, com tantos desencarnes, por aqueles que foram infectados pelo Covid e não resistiram. Enfim, precisamos orar mais, dedicar um pouquinho do nosso tempo, quando for dormir, uma oração. Eu queria aqui agradecer as pessoas que contribuíram com o nosso Natal. Os que contribuíram e os que estão contribuindo, né? Ainda estão contribuindo com o Natal, que vai até o dia 13, tá? Dia 13 de dezembro é o nosso último encontro no Abacateiro. Quem vai ao Abacateiro, né, com a intenção de receber uma carta, uma possível carta do seu ente querido, né? Eu sempre peço, quando confirma a presença, levar brinquedos, tá? Levar brinquedo para criança, não tem problema. Agradecer essas pessoas que estiveram no dia 6, foi maravilhoso o nosso encontro. E eu estou transmitindo aqui pelo Facebook, né? Faço uma transmissão do nosso encontro lá, porém na hora de ler as cartas, eu não estou transmitindo porque tem cartas que não precisam ser lidas, tá, gente? Então, na hora das cartas, a gente desliga. Mas eu estou, na próxima semana, no próximo domingo, também vai ser transmitido novamente o encontro no Abacateiro. Começa às 9 horas e a nossa transmissão também começa no mesmo horário. Agradecer a Érica, que comandou lá os comentários, né? Dando assistência às pessoas que estavam presentes, né? E as que estavam assistindo a live, fazendo perguntas, ela estava respondendo. Obrigada, ela ajudou muito. Obrigado pela atenção e carinho e ajuda, né? Foi muito importante. Obrigada. Hoje eu tenho um recadinho aqui para Sandra Regina, o seu esposo, Carlos Alberto, né? Ele veio na minha sintonia e ele em breve ele vai escrever. Não sei quando, tá, gente? Não sei o dia, certo? Mas ele já veio na minha sintonia e eu te mandei aí um recadinho, certo? Tá, depois, Sandra Regina, quem não pode ir ao Abacateiro, como poderá ajudar? Depois você me manda uma mensagem no privado, né? Que eu te respondo, tá bom? Alberto Moraes de Recife, a mãe dele, Amara, né? Também veio na minha sintonia hoje para escrever. Ela vai escrever alguma coisa para ele, porque na verdade eu recebo os nomes e depois eu recebo as cartas, tá, gente? E hoje eu tenho carta para Sandra Costa, a mãe dela se chama Dulce Romão. Eu tenho carta para Denise Tassiana Oliveira, a sua mãe se chama Maria Rosa Benedetti. Tá bom, beleza. Depois eu falo com você, Júcia, eu vou colocar lá, tá? Patrícia Torres,
No momento que eu estava aqui, já no finalzinho, fechando aqui a live, né? Eu estava programando a reflexão, essa reflexão que eu ia fazer para vocês hoje. O Mateus esteve presente na minha sintonia e eu escrevi a cartinha dele. E para o Antônio, né? Antônio, acho que ele está assistindo. Tem uma cartinha para você, Antônio, tá? Eu vou começar a fazer a leitura das cartas e gostaria que vocês me dessem um oi aqui embaixo. Oi, Nancy, atrasada, mas cheguei. Que bom que você chegou, né? Ótimo, chegou bem na hora. Denise, obrigada. Ó, Denise, tá vendo? A cartinha da sua mãe, né? Deixa eu ver aqui. Denise, tá, Denise Rosa. Beleza, deixa eu ver aqui. Denise Rocha? Não é Rocha, não. Denise Rosa, Rosa Rocha. Denise Rosa Benedetti. O nome da mãe dela é Maria Rosa Benedetti. Beleza. Denise Rocha, graças a Deus, que emoção. É você? A filha da Dona Maria Rosa Benedetti? Denise Rocha, isso. Ah, tá, é Rocha, né? É porque você... Ah, tá. Beleza. O nome da sua mãe é Maria Rosa Benedetti, é isso mesmo? Quero que você me confirme aí, Maria Rosa Benedetti. Ok? Michele, Kátia, obrigada. Ok, Antônio, tem uma carta para você. Daiane Moraes. Ai, obrigada. Denise Rocha, sim. Beleza, vamos lá. Maria Rosa Benedetti. Isso mesmo. Querida filha Denise, a mamãe Maria Rosa está bem e veio abençoá-lo neste encontro que Jesus permitiu. A vida na terra, filha, é um sopro. E quando pensamos que estamos bem, de repente chega a hora do retorno para atender o chamado do Mestre Jesus. Deixei meus filhos na terra triste. Quando olhava no rosto de cada um, sofrido e com o coração apertado, e senti que a mamãe partia para a casa de Jesus. Filhos amados, a mamãe Maria Rosa está bem e feliz. Renovo a fé a cada dia e sabia que um dia Deus honraria a nossa família com a permissão de escrever justo, filha, perto do Natal. Lhe peço, filha, se houver a possibilidade de reunir seus irmãos, os filhos os filhos que Deus nos concedeu como presente na terra, diz que estou bem e muito feliz. Peço que seja esse instrumento a guiar o coração de todos com amor. Diz que estou bem e vivo no mundo dos espíritos. E estou progredindo. Esse é o caminho de todos nós. Hoje você não faz ideia da minha alegria em poder lhe escrever, mesmo que distante. A mamãe estará perto de todos para abraçá-lo e abençoá-lo, como sempre fiz na terra. Filha Denise, preciso terminar esse recado de saudade. Mas antes quero desejar um Natal de paz e harmonia, que seja a alegria de viver o caminho para reverenciar Jesus, o aniversariante. Abençoa todos por mim. Da mamãe com saudade, Maria Rosa Benedetti. Que bom. Depois eu vou tirar uma foto da cartinha, tá, gente? Ó. Aqui a cartinha, eu mostro sempre, tá? Agora eu faço manuscrita para mandar para vocês, certo? Tiro uma foto, dá para vocês lerem tudo daí, ok?
Tudo que ela falou aqui é aquilo que ela gostaria de falar para vocês aí. Sabe por quê? Porque quando o espírito deixa a terra, ele não vai trazer de volta aquelas recordações para fazer a família sofrer. Sabe por quê? Porque neste momento ela está evoluindo, melhorando. E para falar para vocês que ela melhorou tanto, que ela trouxe um recado e pede que todos se reúnem no Natal, porque além dela não estar presente como encarnada, ela vai estar presente como espírito, abraçando, abençoando, todos aí. Ela fala aqui que antes de escrever, antes de vir até aqui a minha sintonia, ela visitou vocês, né? Então tá. Michele, Georgette, gostaria de receber uma carta da minha avó Naís Soares. Eu estou fazendo um grupo, tá, gente? Um canal lá no Telegram, onde você vai ter acesso para mandar mensagem, para saber como funciona o nosso trabalho. O grupo do WhatsApp é para postar a solicitação. E esse grupo lá, né, esse canal, você vai ter acesso para conhecer todo o meu projeto, o que eu faço, como você entende tudo que eu estou fazendo. Tá, Denise, sim, ela sempre foi muito presente e nós muito unidos. É o que ela fala aqui na carta, tá? A união da família, que você reunisse todos nesse Natal e que ela vai estar presente. É isso. Patrícia Torres, é uma bênção e um conforto aos nossos corações. Patrícia, eu vou ler a sua cartinha agora do Mateus, né? O Mateus trouxe mais uma cartinha para você, tá? Vamos lá agora, eu vou ler a carta do Mateus Torres Santos. Mãezinha, peço a sua bênção. Estou bem e melhorando. A adaptação é difícil e já lhe enviei um recado. Tenho me esforçado para fazer tudo direitinho por aqui. Estou estudando e evoluindo. A senhora sabe que não é fácil para nenhum de nós. O perdão, mãezinha, é o caminho. Venho lhe pedir que fique em paz. Deus cuidará de tudo. Seu filho recebeu amor e carinho e nada me falta. Quando sinto saudade, visito a senhora. Mas ainda questiona e seu coração aperta de saudade. Mãezinha, Deus sabe de tudo. As perguntas que a senhora faz para Jesus, todas as noites, a senhora não tem condições de ouvir como gostaria. Porque Deus é misericordioso e o mais importante é o seu filho Mateus estar bem. Nossos encontros são sinceros e meu coração fica mais leve para lhe falar que venho devagarzinho, curando essa ferida profunda em meu coração com a proteção de Jesus, que nos ajuda a renovar a fé e seguir caminhando, aprendendo a perdoar. Neste Natal, mãezinha, Deus permitiu este presente para o nosso coração. O seu filho Mateus vive no mundo dos espíritos feliz. Me abençoa para não esquecer de ouvir sua voz responder: Deus te abençoe, meu filho. Mãezinha Patrícia Torres, te amo. Deixo um abraço apertado de saudade para toda a família. Para toda a família eterna. Do seu eterno filho, Mateus Torres. Ele trouxe uma cartinha assim, onde ele pegou uns parágrafos para que a mãe dele entenda. Mãe, é isso que eu desejo, tanto para a senhora como para mim. Certo? Então,
tudo de bom e de melhor que ele puder melhorar do outro lado, ele vai estar se esforçando. Porém, às vezes a gente fica perdendo tempo, porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo, eu queria isso, eu queria aquilo. Esqueça, viva o hoje, o agora. Viva o agora. O ontem passou, só o hoje é importante, porque o amanhã só Deus sabe. Eu queria agradecer a todos vocês que estão aí assistindo, seguindo as nossas lives, né? É bem interessante quando você lê uma carta dessa. Pois é, olha que maravilha, que gratidão do seu filho, né? Chegar agora uma mensagem dessa para você, perto do Natal, é o maior presente que você recebe, né? Eu fico feliz em poder ser esse instrumento para ajudar vocês que estão do outro lado, né? Obrigada, Leni. Obrigada, Silvia, Arlete. Muito obrigada. Agora eu vou ler a cartinha da Sandra Costa. Sandra, você está assistindo? Com certeza. Precisa. Você deve fazer isso. É sua obrigação. Sandra Costa. Sandra Costa de Moraes. Queria saber se a Sandra está presente. Manda um oi aí, Sandra. Ah, tá. Sara Dan. Ah, tá. Daiane Moraes. Está aqui. Olha. Dulce, é uma cartinha de Dulce Romão Costa. Ela diz o seguinte: querida filha Sandra, tenho buscado forças para renovar minha fé em Jesus, para abençoar meus filhos que deixei na terra. Filha, chegou a hora desse reencontro. Fui em busca de permissão para abençoá-lo, abraçá-lo e matar um pouquinho da nossa saudade. Filha, hoje visitei todos vocês e percebi que seu coração bateu forte quando sentiu a minha presença. Percebi, filha, um vazio enorme no seu coração. Era saudade da sua querida mãezinha, Dulce Romão. Agradeço a Deus quem concedeu essa permissão. Quando deixamos a terra, precisamos de um tempo de adaptação para melhorar e mais tarde, como está acontecendo, escrever para os familiares para falar que amo vocês. Peço a Deus que cuide de todos e que os livre dos perigos da terra, filhos e netos. Jamais esqueço. Filha, aceitar deixar a terra não foi fácil, mas fui esclarecida e após receber um tratamento, devido ao meu desencarne acontecer por meio de uma enfermidade que não deu tempo de preparar nada, pois quando Deus chama seus filhos de volta para uma nova morada, não temos tempo de preparar nada, filha. Mas quando melhorei, aceitei e em busca de um remédio. E fui em busca de um remédio que pudesse nos ajudar. Chegou a hora de lhe escrever. Filha, esse é um acalento, um presente de Deus. A mamãe Dulce está bem e feliz. Neste Natal, a mamãe não estará presente. Mas Deus nos concedeu este presente de Natal para todos. Estaremos juntos, orando pela nossa família eterna. Amor eterno. Dulce Romão. Que bom que vocês, familiares da dona Dulce Romão,
estejam cientes de que ela está bem. Ela está aqui, feliz, emocionada, alegre por ter conseguido enviar para vocês essa cartinha. Ela está muito, muito, muito emocionada. Me traz uma emoção muito grande. Feliz. E disse que precisava muito mandar essa cartinha para vocês, porque sente que parece que no coração de cada filho, de cada parente, de cada amigo, de cada familiar que ela deixou, o vazio, a metade, não consegue preencher. E ela diz: o meu amor de mãe, de avó, de parente, de amiga, vai suprir essa necessidade quando você sentir a leitura dessa carta várias vezes aí na sua casa, tá bom? Que Deus abençoe vocês, tá? Pois é, meu primeiro Natal sem meu filho. Pois é. Você tá enganada porque ele tá do seu lado. Meu filho tá vivo. A gente sabe que é difícil. Que Deus abençoe vocês, tá bom? Agora eu vou ler uma carta diferente. Antônio, você tá aí assistindo? Tem uma carta aqui de um irmão para você. Quando eu estava terminando de escrever as cartas de hoje, veio um irmão e disse: eu queria escrever uma cartinha. E eu falei: não vai dar tempo. Já estava em cima da hora. Ele falou: não, mas vai dar tempo. E aí eu me posicionei para receber a cartinha dele, para cartão aprendizado. Cada carta que a gente lê, cada experiência que a gente passa aqui junto. Ok, Antônio. Cada experiência junto é um aprendizado, é uma escola isso aqui, gente. Isso aqui é a maior escola. Olha quanto amor essa espiritualidade tem por todos nós, que monta uma escola ao vivo, onde a gente pode ler essas cartas, que a gente vê essas histórias nos livros. E vocês estão tendo a oportunidade de assistir ao vivo aqui, nesta vida. Entendeu? Vamos lá, a cartinha do Antônio. Gente, depois eu vou responder as perguntas de vocês, tá? Lá no finalzinho eu vou responder. E no domingo, vocês não esqueçam, né? A partir das 9 horas, eu vou estar ao vivo lá no Facebook, aqui no Facebook, no Abacateiro, tá? Vou mostrar para vocês o Abacateiro, como ele funciona. Vou fazer uma introdução lá antes de deixar lá, né? A live quietinha no cantinho dela, lá do lado do Abacateiro. Vou mostrar para vocês como funciona o trabalho, antes de começar tudo, tá bom? Vamos lá, a cartinha do Antônio. Prezado irmão, que Deus te abençoe, ilumine a sua estrada e seja sempre este irmão bondoso, amigo fiel, pai amoroso, amigo dos benfeitores, sem mesmo saber de onde veio ou o que realmente deseja. Tenho observado suas atitudes de homem bom. Pelas suas escolhas, pois suas escolhas têm sido o próximo. Poderia esperar um pouco mais. Poderia esperar um pouco, mas para lhe enviar esse recado. Mas acredite, não aguentei. Chegou a hora, meu irmão, de agradecer a sua generosidade com os nossos pequeninos. São irmãos que se alegram com o pouco, mas a solidariedade faz toda a diferença. Outro dia lhe enviei flores para deixar seu coração feliz e renovado, em saber que não está sozinho. Devagarzinho, venho lhe acompanhando
incentivando o caminho do amor e da caridade. Tenho notado que em seus olhos o brilho é diferente. O sorriso sincero se manifesta a nos falar. Gratidão a Deus, quem nos concede o trabalho digno, e de pouquinho em pouquinho os irmãos vão sorrindo, seguindo os passos de Jesus mais leves. Irmão, sei que faz tudo com amor. Seu coração é grande e cabe muitos sem pedir licença para repousar em paz. O caminho que escolheu está incluso o aprendizado. Mesmo que devagar, vale a pena. Conhecer os caminhos que nos levam aos pés de Jesus para receber um pouco do trabalho em sua vinha. Peço que tenha fé e esperança e jamais deixe que as ervas daninhas permeiem o seu quintal. Elas são insistentes, mas ignore e arranque-as pela raiz, sem deixar vestígios. Deus cuidará da sua família, protegendo, instruindo ao bom caminho. Jamais deixei de lhe acompanhar. Suas decisões têm sido tomadas na hora certa. E quando Deus permite uma vaguinha em sua vinha, você sempre estará preparado para servir com amor e boa vontade. Irmão, o caminho do amor ao próximo é leve. Quem se dedica com o coração inundado de amor e alegria, jamais lhe faltam gotas de otimismo para semear nos corações dos aflitos, dos menos favorecidos e daqueles que perderam a alegria de viver. A sementinha do recomeço. Conte sempre com este irmão, amigo, companheiro de longa data. Já estivemos juntos numa outra existência. E nesta atual, não tive condições de receber a bênção da reencarnação. Mas tenho lhe acompanhado sempre, incentivando-o a servir Jesus com alegria. No passado, fomos amigos, inseparáveis. Tínhamos os mesmos desejos e não conseguimos cumprir a tarefa como assumimos. E isso, irmão Antônio, me distanciei da família. Fiquei desiludido e não dei conta do compromisso. Porém, você conseguiu levar adiante, mas não deu conta de realizar tudo o que deveria. Ao retornar ao mundo espiritual, o nosso reencontro foi emocionante. Fui eu quem lhe recebi e juntos buscamos vencer as dificuldades para evoluir e preparar para um novo recomeço. Foi durante a sua adaptação que prometi a Jesus lhe ajudar, pois desta vez ficaria do lado de cá, para lhe ajudar, incentivando ao bom caminho. Você enfrentou dificuldades, estudou e mesmo cansado, lhe ajudei a encontrar bons amigos e que mais tarde se tornaram familiares, que um dia fomos no passado. Irmão Antônio, são eles quem lhe ajudaram numa outra existência. E nesta, meu grande amigo, o amor,
carinho, os cuidados recebidos, o amor não seria diferente de um filho como presente de Deus. Irmão, é Deus quem junta as famílias na terra, incentivando a paz e a harmonia. É Deus quem semeia no coração das famílias na terra um amor materno e filial, para renovar nossa fé e os caminhos. Pois o Evangelho, meu irmão, é esse caminho que Deus, que é misericordioso, sinaliza que devemos seguir, confiantes em dias melhores. De vez em quando, sinto falta desse amigo e parece não entender. Mas sou esse amigo de outrora, a transformar nesse amigo fiel aos princípios guiados pelo Mestre Jesus. Irmão Antônio, a sua caminhada brilha. Seu esforço tem experimentado as conquistas que sempre chegam na hora que Deus permite. Parabéns, irmão amigo. Lhe desejo saúde e paz. Que neste Natal, Jesus permita que as luzes do céu não deixem de brilhar em sua direção. Receba um grande abraço do amigo de sempre. Ai, meu Deus. É uma carta muito bem elaborada por alguém que, por várias existências, foram amigos e que nesta ele fez a opção de lhe acompanhar, incentivando em cada passo que você permite aqui na Terra. São esses momentos sublimes que a gente precisa agradecer a Deus e que, num determinado momento, às vezes, quando a gente passa pelas dificuldades, quando a gente passa por esses momentos que a gente não sabe como eles acontecem, mas eles acontecem muitas vezes para que a gente acorde, né? Acorda, meu irmão. Eu estou aqui. Tem alguma dificuldade? Sim, todos nós precisamos passar pelas dificuldades, senão a gente não cresce. Imagina se eu estivesse esperando ganhar na loteria, ter uma vida melhor, uma vida confortável, para poder seguir em frente, para escrever carta para vocês, e que nada me custa. Eu tiro 2 horinhas por dia aqui do meu tempo para escrever as cartas para vocês. Nada me custa. Olha quantas bênçãos a gente manda para vocês do outro lado. Então, tudo isso faz parte. Muito bem, é isso mesmo, Antônio. Isso mesmo. Você tem alguém. Ele está aí do seu lado. Cada dia que passa, ele diz: eu vou semear lá no coração dele essa sementinha chamada fé, para motivá-lo todos os dias a levantar da cama, alegre, feliz, renovado. As dificuldades, todos nós vamos passar, nós estamos no planeta Terra. É aqui que a gente tem que aprender. Vai. Lembra que você, quando começa a estudar, quando você não tira uma nota boa na prova, você repete novamente ali, vai fazer a prova até tirar uma nota boa, ué. Se você não passou de ano, você repete o ano novamente, e você vai adquirir mais experiências, vai aprender mais, vai entender por que você tinha que repetir aquele ano. A mesma coisa é a reencarnação. Essa vida na Terra. Os espíritos amigos que partiram, eles nos contam todos os dias as suas vitórias, suas derrotas,
né? As suas faltas. E muitos daqueles que serviram a doutrina espírita e que jogaram a sujeira por debaixo do tapete, voltam novamente a contar a verdade, porque somente a verdade liberta. O Cristo, o Consolador prometido, aquele que ajudou Kardec, um homem corajoso, que teve que ficar isolado muito tempo, analisando a quantidade de perguntas e de respostas que ele recebia dos espíritos, para que a gente expandisse a nossa consciência, abrisse para um mundo novo, o Espiritismo. Porque somente o Espiritismo oferece, proporciona para uma mãezinha aflita uma carta consoladora, porque é a materialização das vozes do céu. Isso que você recebeu aqui agora é a materialização do Espírito. É um fenômeno de materialização. E esse fenômeno, eu sempre convido as pessoas para irem ao abacateiro, aqueles que têm condições de ir. E tem momentos que o Jerônimo, que é o mentor das cartas, diz assim: chama fulana e manda sentar do seu lado, porque ela não está acreditando que você está escrevendo, o que o Espírito está ditando. Tem uma seguidora aí, que já é a segunda vez que ela faz uma pergunta, se a reflexão do Santiago, se ela não atrapalha quando ele está fazendo o evangelho e eu estou do lado dele escrevendo. Olha, gente, eu entendo tudo que o Santiago está falando, sei a reflexão que ele está fazendo, e eu estou escrevendo a carta ditada pelo Espírito e que não interfere. Sabe por que eu faço isso? Para mostrar para vocês que ali é um fenômeno de materialização. E que eu sou um instrumento consciente, que filtra e que sabe o que está escrevendo. Mas é o meu braço que escreve. Entendeu? Então, por isso, eu estou fazendo as lives, com ele do meu lado, fazendo a reflexão, para provar para vocês que o trabalho, onde eu estiver, ele é realizado com a equipe espiritual. Porque nós estamos fazendo a caridade e nós não estamos proporcionando para ninguém um espetáculo. Não. Ali nós estamos fazendo um trabalho de cura, um trabalho profundo. Quando a irmã Ani chama alguém, porque na verdade a espiritualidade chega ali e fala comigo, chama fulana para mandar para que a irmã Ani pinte um quadro enviado pelo seu ente querido. Aí eu digo: Ani, chama a fulana, porque a mãe dela está aqui do meu lado, pedindo para enviar uma tela, para que você pinte uma tela para ela. E no momento que a Ani chama aquela pessoa para estar ali do lado, né? E foi bem interessante esse domingo, que teve uma senhora que eu não fiz o acolhimento com ela. Não me lembro o nome dela agora. E aí a Érica, que estava lá manuseando lá, dando assistência à live, falou assim: Nancy, tem uma pessoa ali que ela veio pela primeira vez, ela queria passar pelo acolhimento. Mas daí a equipe me disse: ela não precisa passar pelo acolhimento, porque o que ela veio buscar, ela vai receber. E eu fiquei calada, né? E no final, a irmã Ani, que faz a pintura mediúnica, ela comprou umas telas pretas. A tela preta. E ela falou: Nancy, só tem uma tela preta. Aí eu falei: mas já tem o candidato da tela preta, aguarda aí, você vai pintar ela também. E aí foi nessa hora que Jerônimo pediu que eu chamasse essa moça para sentar lá na frente da Ani, para que a Ani pintasse a tela para ela. E quando terminou a leitura das cartas, começou a chuva e nós fomos lá para a varanda, né? Saímos debaixo do abacateiro e fui ler as cartas. Quando finalizou tudo,
tinha 3 pessoas com os pés inchados, né? E daí a equipe espiritual, que quem coordenou e comandou o trabalho foi Jerônimo e o doutor Inácio Ferreira, e ele levou toda a equipe dele do hospital para lá, para tratar as pessoas. Daí ele falou assim: Nancy, tem 3 pessoas com os pés inchados. Vamos aproveitar, minha irmã, e fazer essa caridade. Ai, meu Deus. Terminei de escrever as cartas, li as cartas e tive ainda que dar esse atendimento, né? E aí eu tenho uma pomadinha lá que é preparada pelo espírito chamado Caena. E Caena, ela manipula as ervas. E eu recebi essas pomadas de uma pessoa que preparou, né? E aí ele disse: eu mandei que lhe entregasse essas pomadas para que você fizesse esse tratamento. E eu levei as pomadas. E lá chegando, ele me sinaliza as 3 pessoas que eram para passar por esse tratamento. Aí eu fui fazer o tratamento nas pernas das irmãs que estavam realmente muito inchadas, né? Não sei se melhoraram. Não sei. Mas é isso, gente. O instrumento, quando está pronto e o trabalho está ali, acumulado, você é um instrumento. Então, mesmo que as pessoas não sentiram aquela melhora ali, mas no decorrer da semana ela vai sentir. Entendeu? Porque vai ficar sendo tratada lá no astral pela equipe. E daí, esta moça ficou, essa da tela preta, e foi pintada umas rosas vermelhas bem bonitas, né? Umas rosas bonitas. Aí ela levantou a perna dela, tem uma tatuagem bem grande de um galho de flores, não um galho de folha, um galho enorme que pega a perna inteira. Só de folhas verdes e os galhos verdes, e no meio tem uma rosa vermelha. Aí ela falou assim: Nancy, esse aqui é o maior sinal que foi a minha mãe que me mandou. Porque ela amava flores vermelhas com fundo preto. Entenderam? Então a gente não conhece o motivo pelo qual ela não passou pelo acolhimento. Porque talvez ela pudesse falar sobre esse assunto da mãe, né, e achar que interferiu naquilo que ela foi receber. Mas não interfere, gente. Porque o que eu peço de vocês é o mínimo. Imagina aqui desse irmão, ele recebeu uma carta de um espírito amigo, que foi amigo dele no passado, já veio em várias reencarnações eles juntos, e nessa ele diz: não, meu amigo, você vai e eu fico para lhe proteger. E ele conta aqui de tudo que ele passou, né? Olha aí, mais uma coincidência aqui, né? Que não é coincidência. Rita, igual aconteceu comigo. Eu tenho uma tatuagem de girassol e meu irmão mandou um desenho de girassol para mim. Tá vendo? Aí. Então é isso. Acreditem, né? Que todo esse trabalho que a gente faz é um trabalho enviado pela espiritualidade. Porque, na verdade, eu sou um instrumento. E, como eu sempre falo, eu posso falhar, claro, eu sou um ser humano, né? E, de repente, lá, eu achei engraçado que teve um espírito que ela estava tão emocionada, era mãe de uma seguidora, ela estava tão emocionada. E a história dessa seguidora foi o seguinte: na semana anterior, um espírito amigo escreveu uma carta para uma família, né? O esposo dessa família lá, dessa senhora. Ela levou a família dela. E quando finalizou o trabalho, um espírito esteve presente. E Jerônimo me deu o recado, né? Que tinha um espírito lá chamado uma senhora que havia desencarnado de câncer. E ela ficou muito deprimida antes de falecer. E ela queria muito enviar uma mensagem para os filhos. E ela falou: eu me chamo Ana Amélia e eu gostaria muito de enviar. Este senhor que escreveu para a família conhece a minha família. E a família dele também. Mas já que eu não sei se eu vou ter condições de escrever, que eu não sei se a minha família vai vir no abacateiro, e eu vou mandar
menos vocês me dê condição, me permitam uma pintura para mandar para minha filha. E aí esse casal, esse pessoal lá, eles levaram e foram entregar na casa deles. Então, na sexta-feira, a filha dessa senhora me confirmou e foi lá para receber a carta. Então, vocês vejam, né, o quanto a espiritualidade é sábia. Ela sabe para quem está precisando dessas cartas. E essa pessoa não tinha nem intenção nenhuma de receber uma carta da mãe. Ficou maravilhada, né, feliz da vida. E eu tenho certeza que hoje, ela lendo cada parágrafo, engraçado que ela estava tão emocionada que ao invés dela escrever Ana Amélia, ela colocou Maria Amélia. E embaixo, mais à frente, ela fala, eu, Ana Amélia. Ela mesmo conserta o nome dela. Entendeu? Então, às vezes, uma letra, né? Isso acontece, o espírito se emociona. E na hora de transmitir a mensagem, porque a mão vai escrevendo muito rápido, e pode acontecer, né? E acontece sempre isso. Então, meus irmãos, eu agradeço, né? Mais uma vez, eu vou ler aqui só um pedacinho de uma mensagem de Natal que eu recebi da equipe espiritual. E essa mensagem eu vou ler até o último encontro. Cada encontro eu vou lendo um parágrafo, tá? Porque é muito bonita e vale a pena a gente refletir nesse momento agora, ok? Então vamos lá. Hoje, a mensagem ela se intitula Natal do Bom Velhinho. Hoje, o bom velhinho, abençoado, se encarregará de uma tarefa grandiosa. Ele recebe as luzes do céu, na companhia do luar, a calmaria da noite, para avisar que é noite de Natal. E que devemos abençoar todos que se encontram juntos, para celebrar a chegada do bom velhinho. Para a bênção de luz, paz, amor, esperada por nós durante o ano. Este momento prazeroso que o bom velhinho nos proporciona, muitas vezes planejado, às vezes surpreendidos por quem amamos, assim como por quem não esperamos. Pode acontecer também com quem, de alguma maneira, passou pela nossa caminhada, deixando um pouco do seu aprendizado, nos proporcionando momentos completamente diferentes. O que mais importa agora é, simplesmente, o encontro consigo mesmo. Rever momentos bons para dar continuidade e momentos difíceis para entender que ele, um dia, em outra caminhada, é o nosso retrato refletido à nossa frente. Portanto, o bom velhinho vem resgatar e nos proporcionar momentos diferentes que, a partir de hoje, todos os irmãos, seus convidados, enxergarão o Natal de outra maneira. Não podemos esquecer que o Natal se comemora todos os dias, com amor e alegria, com a presença deste amigo, irmão maior, o Cristo, o Consolador, presente sempre. Cada encontro eu vou ler um parágrafo. Esse foi o primeiro parágrafo lido hoje, que a gente possa refletir com esse Natal do bom velhinho. O Natal se aproxima. Que a paz, a alegria, a harmonia permaneça nos lares de vocês. Tem uns avisozinhos aqui para vocês. Na próxima semana, aliás, no próximo domingo, nós teremos o último encontro do ano no Abacateiro. Caso você tenha interesse em conhecer o nosso trabalho, mesmo que não vá em busca de uma carta consoladora. Ah, tá. Rosângela,
Hoje, nosso amigo Antônio está fazendo aniversário. É verdade. Viu, Antônio, o presente que você ganhou? Nossa, que maravilha, que presente, tá? Você merece tudo que ele falou aqui, tá? Receba um abraço dessa equipe espiritual que está sempre com você. Que bom. Então, no domingo, nós estamos finalizando os nossos encontros presenciais no Abacateiro do ano de 2020. Desde janeiro, que nós começamos esses encontros com as cartas e o Evangelho e não paramos. Vamos parar agora, dia 13 de dezembro, é o nosso último encontro. Tem pessoas que não conhecem como acontece uma psicografia e eu lhe convido, se você mora aqui em Brasília, para conhecer o nosso trabalho, o nosso projeto. Você pode até não ir em busca de uma carta, mas você vai conhecer o trabalho. Porque aqui nas redes sociais, a gente mostra só um pedacinho daquilo que a gente faz. Certo? Não, Nívia. Oi, professora, tudo bem? Nívia, eu estou fazendo o YouTube, mas ainda não está público, tá? Já já a gente vai estar colocando lá essas belezas, essas cartas. Eu até te convido para você conhecer o nosso trabalho lá no Abacateiro, só que acontece aos domingos pela manhã, tá? Então, também estou transmitindo aí no Facebook. E essas cartas consoladoras, na segunda e na quinta, eu leio aqui depois da reflexão do Evangelho, tá bom? Olha, eu continuei estudando. Ano que vem eu me formo em pedagogia, se Deus quiser, tá? Professora, eu não desisti, tá bom? Continuo estudando. Obrigada pela atenção e carinho de vocês, tá? Verdade, Jússi. O Antônio hoje recebeu de presente, né, desse irmão abençoado nessa caminhada dele. Então, gente, o que acontece? Eu já falei para vocês que eu contei a minha história. Que maravilha. Não, não tô respondendo não, é as meninas aí que tá respondendo. Tô respondendo não. São as meninas aí que já me seguem, tá? Tem a Érica, a Jússi, esse pessoal aí que é tudo de longe, viu, gente? Todo mundo virou amigo aqui na rede social. Obrigado, que maravilha, né? A Jússi é lá de Minas Gerais, bem distante, né? O que acontece? Eu vou estar postando alguns trechos do meu livro. Meu livro ficou pronto, minha autobiografia. E vai ser lançado em fevereiro, no meu aniversário no Abacateiro, tá? Eu estou fazendo o segundo livro, né? Foi para revisão agora, creio que já vai estar pronto. Né? Já vai estar pronto. O primeiro livro, ele conta como eu comecei, como eu fiz a minha formação, de onde eu vim e por que eu faço esse trabalho. O segundo livro, eu conto toda a minha capacitação com esse espírito amigo chamado Jerônimo Mendonça, que me capacitou para esse trabalho de psicografia. Eu conto a história, né, das mensagens recebidas, de tudo que eu recebi do Dr. Inácio Ferreira, de todas as pessoas que eu recebi dessa família mineira que veio coordenar a minha tarefa. Conto também como aconteceu o pedido do Chico para implantar o abacateiro em Brasília. Hoje o abacateiro é uma realidade. O abacateiro, gente, ele começou no parque da cidade, lá embaixo de umas árvores. Nós ficamos 2 anos lá. Mais tarde, uma amiga chegou ao nosso grupo,
muito fragilizada, que é a Ani, que hoje faz a pintura mediúnica. O que acontece? Na casa dela, tinha um pé de abacate pequenininho, e nos convidou para conhecer o abacateiro dela. E hoje nós estamos lá no quintal da casa dela. É lá onde nós transmitimos as nossas lives, aos domingos pela manhã, onde recebemos as pessoas que confirmam a presença em busca de cartas. E vocês estão aos poucos conhecendo o nosso trabalho. Eu agradeço aos seguidores, né? Em breve teremos aí vários livros. Temos também, que chegou agora, recente, no nosso trabalho no abacateiro, o Luiz Sérgio. O Luiz Sérgio, eu não conhecia o trabalho dele, nunca tinha lido nenhum livro dele. Assisti o filme Deixe-me Viver, porque era um filme espírita. Entendeu? E hoje ele está lá no abacateiro, resgatando os espíritos que desencarnaram por meio do suicídio, por meio do alcoolismo, do sexo, das doenças altamente transmissíveis. E o Luiz Sérgio vem fazendo um trabalho maravilhoso lá no nosso abacateiro. E esses espíritos que cometeram suicídio, eu estou recebendo muitas cartas. Assassinatos, suicídio, tudo resgatado pelo Luiz Sérgio. É uma gratidão infinita a todos vocês que assistem às terças e quintas-feiras aqui na rede social, no Facebook. Agradeço de coração a todos aqueles que contribuíram para os brinquedos, para o Natal Solidário das Crianças. Amanhã eu vou estar entregando os brinquedos. Vai adquirir já já. É uma história de vida, né? É um trabalho bonito, que teve toda a participação da equipe espiritual, certo? Então vamos finalizar o nosso trabalho. Eu agradeço a Sandra, o Alberto, a Denise, a Patrícia Torres e o Antônio. Vocês foram agraciados hoje com a psicografia, com essas cartinhas desses irmãos que lembraram de vocês para avisar que não esqueceram porque partiram. Mas eu deixo aqui um abraço fraterno de toda a equipe espiritual, que está muito feliz e emocionado com vocês. Amado Mestre Jesus, que nesta noite, essas vibrações de amor, essas vibrações positivas, toquem no coração de todos esses irmãos que estão assistindo e recebam a paz, a alegria e a harmonia em seus lares. Que os espíritos que deixaram a terra sejam acolhidos, amparados e encaminhados por essa equipe de luz. Que Deus nos abençoe e que os bons espíritos nos ajudem sempre. Que assim seja. Obrigada, gente. Até quinta-feira.